A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, os irmãos da nação Madureira, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro em Americana, São Paulo. Você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Nosso telefone está aí, nosso WhatsApp, 99991520454. Lembrando aos líderes, aos pastores, que pelo menos 30% do dinheiro que deveria entrar para a igreja como dízimo e oferta está sendo gasto em farmácias, em médicos. E eu recebi dons de curar. Todo lugar que nós vamos, pelo menos 100 pessoas têm sido curadas. Então nos convide, nós estaremos aí. Nós não cobramos nada. Nos convide, nós queremos orar pelos irmãos para que os irmãos sejam curados. Neste trimestre estamos estudando nas revistas da Betel Dominical Adultos com o tema Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Aí você vê os telefones para adquirir a revista, livros, aí tem o endereço eletrônico também. Neste trimestre nós temos como comentarista da Betel o bispo Abner Ferreira. Nós já estudamos a lição 1 do Éden a Babel, na lição 2 a criação revelando a glória do Criador, na lição 3 o Criador se relacionando com o ser humano. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por título A Alienação Humana a partir da queda. Então, alienação significa que um homem pecou e o pecado passou a todos. Isso fez com que todos os homens pecassem. A Bíblia declara: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E em Romanos 5,12 diz que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então essa morte aí é uma morte espiritual, é uma morte da alma e é uma morte do corpo. Então todo ser humano em sua tricotomia foi condenado por causa do pecado. Só tem um jeito de ficar livre disso, é morrendo e nascendo de novo, nascendo agora da semente de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo, começando uma vida nova. A partir do momento que nós ouvimos o Evangelho e cremos nesse Evangelho, então nós nascemos de novo. Aí agora somos filhos de Deus. Enquanto não fizermos isso, aí somos filhos de Adão, com um destino já decidido, inferno e depois lago de fogo e enxofre. Quando nascemos de novo, aí temos outro destino. Aí é arrebatamento, tribunal de Cristo e Nova Jerusalém, morada com Deus para sempre. Cada um decide onde quer passar a eternidade. Então o pecado trouxe o desligamento do homem, o distanciamento do homem de Deus. Veja que antes de pecar, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. E a partir então, desse momento que ele peca, Deus vem trazer então a notícia do juízo sobre o pecado. Então o homem é expulso do jardim, ele agora vai ter que trabalhar pesado e agora ele não vai ter mais aquela comunhão com Deus de todos os dias. Deus está ali para conversar com ele. Além de tudo isso, ele agora está condenado à morte. Ele vai viver um certo período na terra e depois vai morrer. Nesta lição nós vamos estudar os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1 vamos ver alienação em relação a si mesmo. Subtópico 1, vergonha de si mesmo. Subtópico 2, culpa. Subtópico 3, medo. No tópico 2, alienação em relação ao próximo. Subtópico 1, transferência de responsabilidade. Subtópico 2, a perda da pureza. Subtópico 3, relações conflituosas. No tópico 3, vamos ver alienação em relação a Deus. Subtópico 1, desconfiança sobre o amor. Subtópico 2, culpar Deus pelos erros. Subtópico 3, as maldições não são o final. Então vamos passar por todos esses tópicos e subtópicos aí, estudando esta maravilhosa lição. Vamos ver o texto áureo, que está em Gênesis 3:10, que diz: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me.
Gênesis 3:10. Veja que agora são abertos os olhos de Adão para o lado mal, para o lado do pecado. Como é que antes ele estava nu, sua esposa estava nua, Deus vinha todo dia conversar com ele e ele nunca percebeu isso? Porque antes ele não tinha a maldade, antes ele não tinha o pecado. Então veja só, quem é que disse para ele? Deus perguntou, quem é que te disse que você está nu? Então quem foi? Satanás. Então agora ele tem um orientador, ele agora tem um demônio acompanhando que mostra a ele coisas que antes não tinha problema nenhum, mas agora tem. Na verdade agora, Deus o enxerga diferente. E ele sabe que Deus vê agora o seu pecado. Deus agora enxerga dentro dele. Esse nu aí significa mais isso. Porque agora ele vê que Deus está vendo o seu pecado. Antes ele não tinha conhecimento do pecado, ele não se preocupava de Deus conversar com ele, estar com ele, porque ele não tinha do que se envergonhar. Ele não tinha de que se arrepender. Ele não tinha o que esconder de Deus. Vamos ver agora a verdade aplicada. O pecado, ao nos alienar de Deus, provoca danos em todas as nossas relações. Então o pecado nos desliga, né? Está lá em Isaías 59, 2, dizendo: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então veja que agora o pecado nos desliga de Deus. Então, Adão agora estava desligado, estava alienado. Agora havia uma barreira separando Deus do ser humano. E o pecado vai agora nos atrapalhar em todas as circunstâncias da nossa vida. Então vai nos trazer prejuízo em relação a nós mesmos, ao nosso próximo e em relação a Deus. Aí poderíamos colocar em relação à natureza, em relação à criação, os animais, a tudo. Tudo ficou prejudicado. O domínio que o homem tinha antes sobre todos os animais, sobre a terra, tudo ficou prejudicado. Oremos para que Deus cure os nossos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos auxilia, Senhor, para que tenhamos um relacionamento íntimo com o Senhor, que possamos nos relacionar com o nosso próximo, amando-os, podemos nos relacionar conosco mesmo, Senhor, sentindo a Tua presença, a Tua salvação, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Vamos ver os textos de referência que está em Gênesis 3, de 8 a 12. Diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então veja que Paulo diz que a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Agora o homem, Paulo diz, pelo homem entrou o pecado no mundo. Veja só, a ordem de Deus foi específica a Adão, para que ele não comesse do fruto. Eva foi enganada pela serpente e comeu, mas ela não tinha uma ordem específica de Deus para não comer. Agora Adão tinha uma ordem específica. Então o pecado entrou no mundo não foi através de Eva, foi através de Adão. Ele deveria ter repreendido a sua esposa por ter comido o fruto e deveria ter recusado comer. Mas ele aceitou a oferta e comeu. Então ele pecou deliberadamente, sabendo o que estava fazendo, desobedecendo a ordem direta de Deus. A partir daí Deus diz, veja Gênesis 3, do versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Então o Senhor Deus depois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado.
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja, se o homem não tivesse comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele comeria do fruto da árvore da vida para viver eternamente. Mas quando ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele peca, então ele perde agora o direito de comer da árvore da vida e viver eternamente. Por isso que Adão viveu 930 anos, né? Noé 950, Matusalém 969, mas nenhum viveu nem até 1000, era para viver eternamente. Mas foi proibido então o homem de comer do fruto da árvore da vida devido ao pecado. Nós vamos ver que lá na vida eterna, lá vai ter a árvore da vida, de mês em mês, né? Ali diz que todos poderão comer da árvore da vida. Veja Apocalipse 22:2. E no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Veja Apocalipse 22:19. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Veja Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então agora o homem se esconde de Deus, porque sabe que Deus enxerga o seu interior, que Deus sabe do seu pecado, do seu segredo. Então o homem agora se sente culpado, ele sente o peso do pecado, né? Ele sente agora o cansaço do pecado. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 11, né? Diz aí no versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então veja aí a carga que o homem passa a carregar agora, a carga do pecado, o cansaço é do pecado. Só tem um jeito de aliviar, é encontrando Jesus Cristo, é encontrando a salvação, o perdão em Jesus Cristo. Então Jesus é o nosso sábado, o nosso descanso. Porque sempre o Senhor é o quê? Bondoso, misericordioso. O homem pode procurar os prazeres aí na riqueza, no sexo, no divertimento, nas drogas, em tudo. Mas ele nunca vai encontrar a verdadeira felicidade, porque só existe em Jesus Cristo. Veja que Salomão foi o homem mais rico do mundo, escreveu mais de 1000 provérbios, uma sabedoria incrível, construiu os prédios mais lindos, tudo bordado a ouro, 1000 quilos de ouro foram gastos ali para construir o templo. Veja que vinha gente de outros países para ouvir Salomão falar. Salomão tinha 12.000 cavalos, todos importados ali do Egito, tudo branquinho, cavalo de raça. Então uma riqueza imensa, uma sabedoria imensa, teve sexo à vontade, mais de 1000 mulheres, tudo que um ser humano pode desejar na face da terra, Salomão teve mais sabedoria que qualquer outro homem. E no final da sua vida ele diz que tudo isso é vaidade, o que importa realmente é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Então é conhecer Deus. Então nós vemos aí o relacionamento, né, entre Cristo e a igreja, que é como de um marido e uma esposa. Então é uma relação de intimidade, de conhecimento dos segredos, né? É uma parceria, é um compartilhamento. E dentro dessa relação é evidente que existe o quê? As obrigações, os deveres, né? As normas, para que possamos viver aí bebendo sempre da fonte da água da vida, a fonte que jorra para a vida eterna. Estamos em comunhão com o Espírito Santo. Vamos à introdução da lição. Na lição anterior, estudamos sobre o maravilhoso relacionamento de Deus com o homem antes da queda. Nesta, veremos as consequências do pecado nas relações. No tópico 1, a alienação em relação a si mesmo. Quando o homem no Éden buscou mais plenitude de vida, ignorando a Deus,
acabou tendo não só menos de Deus e menos da vida, mas também menos de si mesmo. Então estudamos sobre o relacionamento íntimo do homem com Deus e agora vamos ver então, após a queda, após o pecado, como foi a relação então do homem consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Então primeiro vamos ver aí em relação a si mesmo, como foi essa alienação, como foi essa inimizade que nasceu, essa separação que nasceu, até do próprio homem consigo mesmo, porque ele agora sente a acusação do pecado, ele sente o cansaço do fardo do pecado. Então o homem passou a ter menos de Deus, menos da vida, menos de si próprio. No tópico 1, subtópico 1, vergonha de si mesmo. A primeira alienação vivida pelo homem como consequência do pecado foi em relação a si mesmo. Satanás lhe promete mais liberdade. Eles acabam experimentando menos liberdade, vivendo pela primeira vez a experiência da vergonha. Gênesis 3:7. Sentir vergonha é sensação de não poder ser você mesmo, por não poder ser aceito no estado em que se encontra. No capítulo 2, versículo 25, diz que ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se vergonhavam. Depois disso, a vergonha nunca mais deixou de fazer parte da nossa vida. Então o homem experimenta agora olhar para si mesmo e ver aí que existe uma acusação, existe um fardo, existe alguma coisa que ele não pode contar para ninguém, não pode dividir com ninguém. Então existe aí uma escravidão dentro do próprio coração do homem. E ele passa a ter medo de Deus, porque sabe que Deus sabe tudo, conhece o seu segredo. E ao mesmo tempo ele passa a ter medo de Satanás, que conseguiu dobrá-lo, conseguiu vencê-lo, conseguiu convencê-lo a cometer o pecado. Então Satanás fica mais forte a partir daí na vida dessa pessoa. Veja que agora a consciência desse homem passa a acusá-lo diariamente. Então aquela liberdade total que ele tinha, agora passa a ser uma prisão. Embora pareça que ele está livre, na verdade ele está numa prisão. Agora vem um sentimento de vergonha. Vergonha de si mesmo, vergonha do próximo, vergonha de Deus. Essa vergonha por quê? É porque aquilo que ele fez não pode ser revelado publicamente. Veja que nós somos feitos para sermos sal da terra, luz do mundo. E aí, se em nós não houver luz, como é que vamos transmitir essa luz? No tópico 1, subtópico 2, culpa. O homem antes da queda vivia a maravilhosa liberdade de nunca haver sentido culpa. Todas as coisas que fazia no jardim eram livres deste sentimento tão angustiante e limitador. E a primeira filha da culpa é a desculpa. Quando Deus pergunta a Adão, comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11. Adão não diz simplesmente eu comi. Ele cria uma justificativa própria, uma desculpa. A mulher que me deste por companheira, Gênesis 3:12. Aqui está outro aspecto da alienação em relação a si mesmo. Não assumir os erros que a própria consciência aponta. Então veja que antes do homem cometer o pecado, ele conversava com Deus livremente, não sentia culpa nenhuma, não tinha nada que atrapalhava o relacionamento dele com Deus. Então o pecado veio agora para atrapalhar esse relacionamento. Então quando Deus vem e diz, por que você se escondeu? Comeste tu da árvore que eu te disse para não comer. Então veja, aí Adão vai dar uma desculpa, né? Porque a culpa está aí agora no seu coração. Então ele vai tentar se justificar. Por que é que eu comi? Não, a culpa não é minha. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi mulher para o Senhor. O Senhor me deu uma mulher, e é ela que fez com que eu pecasse. Ela me ofereceu e eu comi. Olha aí. Então a pessoa começa a jogar culpa em outro. Tem gente que tudo que faz de errado joga a culpa no diabo. Não, foi o diabo que fez isso. Não, foi
Foi um demônio que me atentou, que me obrigou. Tem gente que diz assim ainda. Tem gente que fala, olha, eita, meu cartão de crédito agora eu não consigo pagar, minhas contas estão tudo enroladas. É o diabo que fez isso. Está endemoniado esse cartão. O demônio é que fez. E aí você pergunta, me mostra então qual a compra que o diabo fez. Comprou o que aí? Comprou vela de 7 dias, comprou galinha preta, uns ossos. Mostra aí a conta de Satanás, mostra aí onde é que ele comprou. Eu pago essa conta aí se tiver conta de Satanás ou de algum demônio aí. Mas não, é tudo ele que fez. É ele que vive descontroladamente, não sabe controlar suas contas, seus gastos, né? Gasta sempre mais do que arrecada. Não tem nada a ver com demônio, com Satanás. Então as pessoas passam a jogar culpa em Satanás e em demônios. Adulteram, joga a culpa em Satanás. Prostituem, joga a culpa em Satanás. Então é uma tentativa de se auto-justificar diante de Deus. Todas as religiões têm esta coisa em comum, a auto-justificação. Então quando a pessoa reconhece que errou, ela não se arrepende, mas ela tenta compensar o erro com alguma coisa, alguma obra, né? Eu fiz isso, mas em compensação eu dei esmola para fulano, eu ajudei fulano e tal. É a autojustificação, porque a culpa está lá dentro e ela só sai se a pessoa nascer de novo. Só tem esse jeito. Ouviu o Evangelho, então vai ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Se arrepende, recebe o Espírito Santo. Só o Espírito Santo vai poder dar a certeza do perdão de Deus, da reconciliação com Deus, do livramento do pecado. No subtópico 3, medo. Adão sempre sentia amor e segurança ao ouvir a voz de Deus. Mas após pecar, pela primeira vez ele sentiu medo. Gênesis 3:10. Antes de Deus provar para Adão que ele estava errado por não confiar nele, o próprio Adão descobriu isso por causa da vergonha e culpa que sentiu imediatamente após comer do fruto. Ele sentiu medo por se certificar que o morrerás realmente era verdade. O medo entrou na experiência humana e nunca mais saiu. Desenvolvemos cada vez mais fobias que terapeutas não têm dado conta. Alienados consigo mesmo, temos medo do que está dentro. Então aí, depois da culpa já vem o medo. Esse medo é aí um pavor que tem em relação ao futuro. É o medo de ir para o inferno. É o medo de passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Isso já está dentro do ser humano. Às vezes ele nem tem conhecimento teológico sobre isso, mas ele sente medo, um medo terrível. A maioria das pessoas tem medo de Deus. Não é temor, é medo. Olha lá os israelitas, né? Os hebreus. Quando Deus os chama para falar com eles, eles dizem, não, vai tu, Moisés. Se nós formos, nós vamos morrer tudo. Estavam tremendo de medo de Deus. Então veja que Adão diz, eu ouvi a tua voz e tive medo. Então ele ficou com medo de quê? Medo de se aproximar de Deus e ser repreendido devido ao seu pecado, devido ao seu erro. Então ele estava com medo de ser o quê? Punido. Deus diz, morrerás. Se você comer, você vai morrer. Agora eu entendi o que era. Então esse morrer aí tem 3 aspectos, né? É o morrer espiritualmente, ficar desligado de Deus. É o morrer na alma, não ter mais aquele conhecimento a respeito de Deus, não ter mais a certeza de comunhão com Deus, a certeza de salvação. E é o morrer também no corpo. Então o corpo foi condenado à morte. Agora existe um princípio e um fim desse corpo aqui na terra. Então veja Gênesis 2:17 que Deus diz, olha, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Adão agora estava experimentando esta morte, a separação
de Deus, daquela comunhão que ele tinha antes com Deus, é agora uma morte que implicava em medo, em culpa, em condenação, em luta interna, em juízo. Agora, depois que nós nascemos de novo, aceitamos a Jesus como único Salvador e Senhor, então nós ainda vamos continuar de vez em quando cometendo algum tipo de pecado. Agora, quanto mais comunhão nós tivermos com Deus, mais nós teremos conhecimento do nosso pecado. Então a pessoa que já se converteu, mas crê que não tem pecado, essa pessoa está afastada de Deus e nem sabe. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós enxergamos as nossas imperfeições. Mais nós sentimos o quê? Arrependimento, desejo de não pecarmos, de agradarmos a Deus, de nos santificarmos mais. Então nós vemos aí o crescimento das fobias entre os seres humanos, né? Aí os terapeutas, psicólogos, os médicos, enfim, estão cada vez mais estudando o ser humano e vendo que cada dia o ser humano se complica mais. Olha aí, quanta gente morrendo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? O medo, o pavor, coisas que têm tomado de conta das pessoas, que têm destruído vidas, famílias inteiras. Tudo isso devido ao pecado. Basta ouvir o Evangelho, crerem no Evangelho, são imediatamente salvos, libertos de tudo isso. No tópico 2, alienação em relação ao próximo. Além do pecado ter gerado uma alienação no homem consigo mesmo, gerou também uma alienação com o próximo, o que explica todos os nossos desajustes sociais. No tópico 2, subtópico 1, transferência de responsabilidade. A culpa que Adão sentiu, alienação consigo mesmo, fez ele responsabilizar sua mulher por seu erro, alienação com o próximo. Gênesis 3, 12 a 13. O mal se prolifera no mundo e corre livre na sociedade justamente pela indisposição do que erra de assumir sua responsabilidade. O mal que faço é sempre por causa do outro, ou sempre por causa do meio, numa abordagem mais moderna. Com isso, nunca existe o outro e o mal nunca é tratado. Numa tentativa de fazer de tudo para não se sentir mal com a culpa, as relações sociais são afetadas. Então veja que Adão agora, quando se vê aí acuado por Deus, quando se vê em situação de ser agora corrigido, de ser disciplinado, né? De ter um juízo sobre ele, o que ele faz? Joga a culpa na mulher. Foi a mulher que se obedeu. Eu não pedi mulher. A culpa é de quem então? A culpa para ele é de Deus. Ele coloca a culpa em Deus e não nele próprio. Então esse mal vai se alastrando cada dia mais porque o homem não reconhece o seu pecado, não reconhece o seu próprio erro, não reconhece que ele mesmo é culpado daquilo que ele faz de errado. Ele não assume essa responsabilidade de ser culpado pelo seu próprio erro. Aí joga a culpa em outros. Então, você pode encontrar um empresário dizendo, não, minha empresa está quebrando. De quem é a culpa? Dos funcionários. Você pode achar um casamento que está sendo desfeito. Pergunta para o marido de quem é a culpa. Sempre ele vai dizer, é da mulher. Pergunta para a mulher de quem é a culpa. Ela vai sempre dizer, é do marido. Por isso que para consertar um casamento é simples. Basta você chegar no marido, convencê-lo de que ele é o culpado e o casamento dele não andar bem. Aí você chega para a mulher e convence esta mulher de que a culpa do casamento não está sendo bom é devido a ela mesma, a culpa é dela. Se cada um dos dois assumirem que a culpa é de cada um deles, pronto. Eles vão pedir perdão um ao outro, vão pedir perdão a Deus, vão se reconciliar, pronto. Esse casamento estará salvo. Olha só. Tudo é uma questão de reconhecer a culpa. Tópico 2, subtópico 2, a perda da pureza. Após comerem do fruto, Adão e Eva não sentiram vergonha apenas em relação a si mesmos, mas também um em relação ao outro. Gênesis 2, 25.
Foi esta primeira experiência com vergonha que os fez cozerem aventais com folhas. Gênesis 3:7. Podemos imaginar como a relação entre o homem e a mulher foi profunda e permanentemente afetada. A nudez do corpo, que até então era uma bênção de Deus, tornou-se a causa de muitos tipos de pecados que nascem na mente. Então, após comerem do fruto, agora seus olhos são abertos, eles conhecem agora o pecado, sabem a diferença entre o bem e o mal, e agora eles sabem que fizeram a escolha errada, se sentem culpados, se sentem com medo do juízo, e há uma divisão entre eles, porque um joga a culpa no outro. Então, para Adão, a culpa dele haver pecado era de Eva, não era dele próprio. Veja só, ele não assumiu a sua culpa, a sua responsabilidade. Ele tinha que repreender a sua esposa e não aceitar comer do fruto, porque ele tinha uma ordem de Deus para não comer. Então, ao invés de reconhecer sua culpa, ele joga a culpa na mulher. A mulher se sente ofendida porque ele jogou a culpa nela. Ela não o obrigou, ela não amarrou Adão e colocou aquele fruto dentro da sua boca e o obrigou a mastigar, a engolir aquele fruto. Não, ela apenas ofereceu e ele aceitou. Então ela se sente ofendida. Aí agora há o quê? Uma divisão entre o casal. Ela sempre vai olhar para Adão, se sentindo agora como que sendo acusada por ele do seu pecado. E ele sempre olha para ela como a responsável por ele haver pecado. A nudez física agora passa a ser apenas um detalhe nessa relação, né? Porque agora começam a achar que devem tapar certas partes do corpo, né? Começa a haver aí uma maldade nisso, começa a haver agora um ciúme, começa a haver agora um pudor que antes não havia. Então agora a mente ficou poluída. No tópico 2 sobre o tópico 3, relações conflituosas. Na teologia da salvação, nós aprendemos que Deus já tinha determinado que Adão fosse o cabeça da humanidade e a representasse. Isso inclui Eva. Porém, a julgar pelo que Deus disse a Eva após o pecado, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3,16. Esta relação original entre o homem e a mulher não chega nem perto do melhor quadro que possamos viver como casais hoje em dia. Relações conflituosas sobre submissão e insubmissão sempre marcarão os relacionamentos entre casais como consequência desta alienação social por causa do pecado. Então veja que Deus criou Adão primeiro, como diz o apóstolo Paulo, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Então tudo foi feito por causa do homem. Depois foi dada a Adão uma mulher, uma esposa, e Adão, como também o Espírito Santo inspira Paulo a falar, Adão foi escolhido para ser o cabeça, ele representar Jesus Cristo no lar. Então a mulher lhe deve submissão. Então a mulher deve ser submissa. É uma condição para que o casal sobreviva, se viva bem, e também crie os seus filhos de acordo com a vontade de Deus. Deve haver o quê? Um princípio de autoridade dentro do lar. Quando os filhos veem que a mãe é submissa ao pai, à autoridade do pai, os filhos também se submetem à autoridade do pai e da mãe. Mas quando a mãe não se submete à autoridade do marido, os filhos não se submetem à autoridade da mãe, nem do pai, nem do pastor, nem de polícia, nem de ninguém, nem de professor, de nada. Porque não foi lhe passado o princípio da autoridade dentro de casa. Então, olha só, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo ensina: os maridos devem amar as suas esposas e as esposas serem submissas aos seus maridos. E os filhos obedientes aos pais e mães. Assim que funciona a família. É assim que Deus criou para ser. Então Deus tem um manual para funcionar certo. Mas hoje, como está a sociedade? Como está dentro da própria igreja? Então o feminismo
já vai ganhando terreno cada dia mais. Então as mulheres querem em tudo serem iguais aos homens, terem até maior autoridade que os homens. As esposas querem ter maior autoridade que os próprios maridos. E aí nós vemos o resultado que isso dá na família e também na sociedade. Tudo isso devido ao pecado. No tópico 3 agora, a alienação em relação a Deus. A causa da alienação do homem consigo mesmo é o que explica sua alienação para com o próximo. E estes dois tipos de alienação, intrapessoal e interpessoal, têm como causa a alienação em relação a Deus. Então veja, como multiplicar então dessa alienação, deste afastamento do homem em relação a si mesmo, daquilo que Deus queria para ele. Também com o afastamento do homem em relação ao seu próximo, bem diferente do que Deus planejou para ele. Ele também tem um afastamento em relação a Deus, um desligamento. O pecado faz uma barreira, uma separação. E este homem agora tem sobre ele um juízo determinado por Deus. No tópico 3, subtópico 1, desconfiança sobre o amor. É importante entender que o pecado de Eva e Adão surge dela antes dela comer do fruto. Tiago ensina sobre isso, Tiago 1, 14 a 15. O pecado nasce no desejo, bem antes da prática. Quando Eva desejou o fruto proibido e interiormente decidiu comer dele, já concebeu o pecado. Bastava-lhe a chance da consumação, Gênesis 3, 6. Mas para ele decidir isso dentro dela, teve primeiro que desconfiar do amor de Deus. Foi exatamente o que Satanás lhe sugeriu. Se Deus realmente amasse vocês, não lhes privaria desse prazer e conhecimento. Gênesis 3, 4 a 5. Eva e Adão rejeitaram a Deus para poder pecar. Então nós vemos aí a concupiscência, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Foi assim que Eva foi tentada, assim que Jesus foi tentado, assim que todos nós somos tentados. Então olha só que a mulher é sempre atraída, né? Pelo olhar. Então olha só, quando Satanás disse, olha Eva para o fruto, então ela vai olhar e ver que é bonito, agradável, né? Então ela se aproxima, é atração. Pode ver que as lojas, nos feriados estão fechadas, mas com vidro, né? Uma vidraça ali, e fica à mostra o que está lá dentro. Então a mulher passa, olha e vê um vestido, por exemplo, e ela vai se sentir atraída por aquilo. Pode ver que no supermercado, aquilo que nós necessitamos de comprar, né? A carne, o pão, né? O que é mais importante, está lá no fundo do supermercado. Quando nós voltamos passando pelas prateleiras, nós vamos olhando e vamos desejando comprar aquelas coisas que muitas vezes nós nem precisamos. Então, às vezes você tem aí 30 vasilhas de plástico na sua casa que você nem usa. Porque você comprou voltando daquilo que você tinha necessidade, voltando, indo para o caixa. Então você foi passando e foi pegando o que nem precisava. Então isso é a atração dos olhos. Então Eva foi atraída pelos olhos. Depois, então vem aí o desejo da carne, de experimentar, de tocar, né? Aí vem o que? Os sentidos do corpo. Vem aí o cheirar, colocar a mão, né? O tato, vem o ouvir, vem aí a degustação, vem aí então o que? O paladar. Então o desejo de comer, de experimentar. Então Eva come. Ela foi atraída, enganada, comeu. Veja só. Agora, veja bem que Satanás, ele usou de todas as formas de tentação. Ele disse, olha, o dia que você comer, você vai ser como Deus. Olha só, isso é soberba da vida, o desejo de ser grande. Muitas vezes até o desejo de ser igual a Deus. Satanás tem o desejo de subir até acima do trono de Deus. Veja, é a soberba da vida. Então são sempre essas três coisas aí que vão fazer o ser humano pecar. Então Eva foi enganada. Veja bem, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Eva foi enganada pela serpente.
Quem é que estava na serpente? Satanás. Então ela foi enganada. Agora Adão não. Adão não foi enganado. Satanás nem falou nada com Adão. Eva ofereceu e ele comeu. Então, ele pecou deliberadamente. Pecou sabendo o que estava fazendo, não foi enganado por ninguém. Então, por isso, o Espírito Santo inspira Paulo a escrever lá, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Porque pelo um homem entrou o pecado no mundo. E aí a morte passou a todos. Veja bem, um homem. Então Adão pecou deliberadamente. Então vamos repassar o que está escrito em Gênesis 3 aí. 1 diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o seu Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então olha que ele vem com o engano, Ele vem tentando aí ludibriar, enganar a mulher. Deus diz que não pode comer de nenhuma árvore. Olha só. Então a mulher percebe, mas ela diz: olha, não, podemos comer de toda a árvore, só de uma que não pode. Veja aí, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E veja então que ela já começa a torcer o que Deus disse. Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha aí. Então Satanás vem para contradizer o que Deus disse. Então ele se comporta como se ele tivesse maior autoridade que Deus ainda, maior sabedoria que Deus, que estivesse acima de Deus. Ele disse: não, você pode comer, você não vai morrer não. E ele continua: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ele diz: não, Deus não quer que você seja Deus. Você e Adão sejam deuses, igual a ele. Porque ele sabe, o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser igual a ele. Olha aí, vão ser grandes como ele, tendo poder como ele. Olha aí. Então ele está querendo dizer o quê? Que ele experimentou e se tornou como Deus. Que ele é um Deus. Olha o versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então a mulher viu que o fruto era bonito, era agradável para comer, poderia fazê-la ser igual a Deus. Então pegou e comeu. Ofereceu ao seu marido e ele comeu também. Olha, existe aqui até uma desconfiança de que Adão estava assistindo o diálogo. Não podemos excluir esta possibilidade. A maioria das pessoas pensa que Adão não estava presente e chegou depois. Mas veja bem, que no mesmo versículo está incluído que ela comeu e deu ao seu marido. E ele comeu. Podemos até deduzir que ele estava escutando o diálogo e resolveu comer. Ele ouviu e foi convencido também. Veja só, podemos deduzir isso? Podemos claramente e com muita possibilidade estarmos acertando. Então, tópico 3, subtópico 2, culpar Deus pelos erros. Mesmo irrefutavelmente acusados pelas suas consciências, os homens ainda conseguem culpar a Deus por suas escolhas erradas. Adão tenta justificar seu erro culpando a Deus pela mulher que ele lhe deu. Algo do tipo: quem mandou me dar mulher? Gênesis 3,12. Eva tenta justificar seu erro culpando a Deus pela serpente no jardim. Algo do tipo: quem mandou criar a serpente? Gênesis 3,13. Lá no jardim estavam as árvores que o Senhor Deus fez brotar. Gênesis 2,9. O casal recebeu as ordens de Deus sobre como deveria lidar com as árvores. Gênesis 2,16 e 17. E tinha também a capacidade, como o dom dado pelo Criador, para dizer sim e não. Ao primeiro casal faltou lealdade e obediência em submissão à vontade de Deus. E hoje, como estamos lidando com a vontade de Deus?
Então não existe como refutar a culpa, né, do ser humano. Mas eles tentaram. Quando Deus fala com Adão, ele joga a culpa em Eva. Quando fala com Eva, ela joga a culpa na serpente. Então Adão poderia estar querendo dizer: eu não te pedi mulher, foi a mulher que só me deu. E a mulher poderia dizer: olha aí, serpente, quem criou a serpente? O Senhor. Foi ela que me enganou, ela que me convenceu. Então os dois jogam a culpa em Deus pelo seu pecado. Veja só, Deus criou Adão com o livre arbítrio, ele poderia escolher, ele tinha essa capacidade. Tanto é que ele provou ser um ser super inteligente, dando nome a todos os animais. Então ele poderia dar o nome, depois poderia mudar esse nome, poderia alterar o nome, tudo estava no poder dele de fazer. Então ele tinha essa capacidade. Ele poderia então negar, ele poderia recusar o fruto, mas não, ele aceitou, ele comeu porque quis comer. Ele comeu porque ele queria ser como Deus. Ele estava naquele jardim para cultivar o jardim e para guardar o jardim. Por que Deus haveria de dizer para ele guardar se não tinha ladrão? Olha, se eu estiver aí, por exemplo, num comércio e eu deixar ali o meu celular, aí eu vou para casa e me lembro que o celular ficou lá. Eu ligo imediatamente dizendo: olha, meu celular ficou aí, guarde ele para mim. Por quê? Porque eu penso que alguém pode roubá-lo. Então Deus disse que eles deveriam cultivar o jardim, mas também deveria guardar o jardim. Por quê? Porque ali tinha ladrão, eles deviam ter imaginado isso. Se Deus mandou guardar, é porque tem ladrão. Então faltou o quê? Lealdade, faltou obediência, faltou temor, faltou amor, faltou desejo de obedecer a Deus. E assim nós vemos que de lá para cá, cada dia multiplica mais a desobediência a Deus. No tópico 3 sobre o tópico 3, as maldições não são o final. O morrereis de Deus começa a acontecer com parto com dores, trabalho penoso e terra maldita, e finalmente a morte. Gênesis 3, 16 a 19. A graça de Deus em Cristo, entretanto, pode dar às mulheres a alegria de gerar filhos para Deus mesmo com dor, ao homem de encontrar propósito mais excelente do trabalho, mesmo que difícil, e de manter esperança de uma nova terra na restauração de tudo e da vida à glória eterna, ainda que o portal seja a morte. 2 de Pedro 3, 12 a 13, Apocalipse 21, de 1 a 4 e 27. Então veja que todas as maldições, todo o juízo de Deus sobre os seres humanos por causa do pecado, tudo isso tem conserto. Tudo pode ser arrumado. Então veja, ao ouvirmos o Evangelho e crermos, nós recebemos o perdão pelos nossos pecados, a justificação. Nós somos agora filhos de Deus, restaurados totalmente como filhos de Deus. Agora vamos ver uma vida nova com Deus. Então, veja, o parto ali, as dores de parto, a mulher ainda pode sentir, né? A mulher que tem parto normal sente dores. A mulher que tem parto de cesariana não sente dores como a outra. Então existem possibilidades diferentes, né? Mas ela pode ter seus filhos hoje tranquilamente. O trabalhar, que antes era com suor no rosto, com muito esforço, né? Hoje tem aí as máquinas agrícolas, né? Tem tanta coisa para ajudar o trabalho hoje, tem a tecnologia avançada, então ajuda muito o homem a precisar ter muito menos esforço do que tinha naquela época. Também a vida é finita, tem um término, mas não se compara com aquela época que o homem vivia no sofrimento contínuo durante toda a sua vida. Hoje o homem tem aí tantos meios, né, de divertimento, de prazeres, então tem uma vida muito mais tranquila, pode viver muito tranquilo até a sua morte. E lembrando que tudo isso vai ser mudado, né, com o arrebatamento. Após o arrebatamento não tem mais concepção de filhos, nem com dor nem sem dor. Após o arrebatamento da igreja não tem mais trabalho a ser realizado. Após o arrebatamento da igreja não existe mais morrer, sofrer, sentir dor, nada disso, né? Então é a vida eterna com Deus.
Lembrando que podemos passar pela morte ou não. Se o arrebatamento for antes de nós morrermos, então nós seremos transformados, né? Seremos levados ao encontro do Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Nem pela morte passaremos. Conclusão. Para estarmos bem com a gente mesmo e com o próximo, precisamos estar bem com Deus. A nossa relação com Deus que determina todas as demais relações. 1 de João 4, 19 a 20. O próprio Deus enviou seu Filho para proporcionar reconciliação entre o ser humano e Deus. Como está em 2 Coríntios 5, 19 e 20, que diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja que Deus providenciou a nossa reconciliação com Ele. Então Jesus se fez pecado em nosso lugar, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, e ressuscitou dentre os mortos. Está à direita do Pai, onde intercede por nós. Então procuremos estar vivendo intimamente com Deus, em relacionamento íntimo com Deus, e nós estaremos livres de todo o pecado, de toda a condenação, de tudo que nos atrapalha nos relacionarmos com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida para Deus agora, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu por nós na cruz e ressuscitou, você é salvo agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e você recebe a cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti arrependidos pelos seus pecados. Toma o Senhor em tuas mãos, salva agora, perdoa todos os seus pecados, concede a eles o Espírito Santo agora. Riara, cluster, arlu invertare, regrara, bo força na sei. Se alegre porque a sua morada, o seu lar, está próximo de você tomar posse. Em nome de Jesus, receba o perdão de Deus, receba a reconciliação. Você que está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Toca, Senhor Deus. Toca, solta em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus, solta. Toca, Senhor, e cura totalmente. Queremos te pedir que dê aí um like, um joinha, e também se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber aqui os slides que nós colocamos aí, também mais estudos escritos sobre o tema da lição, tudo aí, PowerPoint, PDF. Então, só entrar em contato conosco, falar aí que você quer a revista Betel, a lição ou 1, ou 2, ou 3, aí você que escolhe, se quer todas, nós enviamos para você gratuitamente. Basta você entrar em contato conosco. Aí tem nosso telefone, o nosso WhatsApp, 99-DDD, telefone 99152-0454. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe.